E aí, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou aqui hoje para ler 6 modelos prontos de redação. São redações coringas que servem para qualquer tema e servem, né, como um material de apoio, como suporte, como eu sempre digo aqui no canal, porque o modelo já está pronto, a introdução, D1, D2 e conclusão. Então, acaba sendo um ótimo material de estudo, né? Vamos lá, gente. Já vou começar aqui lendo os modelos prontos, até para o vídeo também não ficar tão longo, né, já que são 6 modelos prontos. E aí eu vou ler e depois eu venho com os apontamentos. Também vou vir com os apontamentos de uma maneira bem superficial, mas caso você queira depois ver um outro modelo pronto de maneira mais aprofundada, já tem vídeo aqui no canal disponível onde eu falo disso, certo? Mas aí, gente, vocês vão perceber de um modo geral também, eu vou logo resumir tudo, porque aí depois fica mais fácil. De um modo geral, é só você seguir os critérios e os requisitos, né, digamos assim, de cada parágrafo. Então, na introdução, a ideia é o quê? Trazer as ideias iniciais. Então, a gente tem o projeto de texto, a tese e o tema da redação. O repertório que é facultativo, coloca se quiser. No D1 e no D2, a gente tem o repertório, que é obrigatório, relacionando com o tema, argumentação, projeto de texto. É isso. E, por fim, a conclusão, né, com aquelas ideias de que tem que ter o agente social, quem vai resolver o problema, a ação, o que vai ser feito, modo e meio, como vai ser feito, a finalidade, para quê, qual é o intuito disso e o detalhamento, né? E o fechamento também. Então é isso. As redações seguem esses critérios, essa estrutura, essa base como fundamento, porque é a tipologia textual, dissertativa, argumentativa, mas o que vai mudar são os repertórios e a forma como eu estruturo a redação por meio desse repertório e por meio das ideias e do projeto de texto. Tranquilo? Então é isso, vamos lá. Pronto, acho que dessa vez ficou melhor, né? Porque aí, se eu tivesse que ler a redação e depois ir com os apontamentos, acho que ia demorar mais ainda. Mas é isso. De um modo geral, vocês entenderam, né? Pelo menos eu espero. Caso não tenha entendido, fala nos comentários depois, tá certo? Mas enfim, vamos lá. Vamos deixar de enrolação. Eu enrolo demais. Tá. Primeira redação, primeiro modelo pronto na tela. Ok? E eu vou ler e eu peço que vocês tirem print, né, para você pegar o modelo pronto, ou então entra no meu drive de estudo que está disponível esses modelos prontos, ok? Está disponível no drive de estudo que está no link da minha bio do Instagram, @PedroCartelli. Meu Deus, eu enrolo demais. Eu estava falando aqui agora que eu estava enrolando e cá estou eu enrolando de novo. Mas enfim, parei. Vamos lá. Introdução. A sociedade brasileira, embora seja um exemplo em inúmeros setores sociais, ainda é precária no que tange ao tema da redação. Sob esse prisma, a alienação e a ineficiência participativa tornaram-se fatores alarmantes, potencializados não só pela causa 1, como também pela causa 2. Primeiramente, vale ressaltar a causa 1 como impulsionadora do impasse, já que, e esse argumenta, de acordo com Karl Marx, pensador alemão, os indivíduos devem ser analisados de acordo com o contexto de suas situações sociais, visto que produzem suas existências em grupo a partir da alienação. Nessa ótica, entende-se que a padronização de questões como tema da redação tornou-se um fato prejudicial e perigoso para a sociedade, em virtude dessa incapacidade de exercer um juízo sólido e também por promover a naturalidade do entrave. Ainda dois a gente tem. Ademais, vê-se que a causa 2 também é uma ocorrência atual, dado que, e esse argumenta, de acordo com a teoria da tábula rasa de John Locke, o ser humano é como uma tela em branco, preenchida por experiências e influências. Com base nisso, constata-se que, ao presenciar o tema da redação no país, o indivíduo inserido em um ambiente que negligencia e não combate a problemática, tende a ser influenciado pelo meio, e esse argumenta e finaliza, mantendo um comportamento indesejável. E por fim, a gente tem a conclusão. Portanto, para que o tema da redação seja mitigado, é dever do agente social mais ação. Isso será realizado por meio de um modo e meio, com o intuito de a finalidade mais o detalhamento. E, por último, o fechamento. Dessa maneira, o avanço e a prosperidade do país serão observados. Então essa é a primeira redação coringa, né? Primeiro modelo pronto. Vamos para a próxima. Esse modelo pronto eu usei, inclusive, em um Enem. Eu acho que foi no Enem 2021. No livro A Cidade do Sol, o escritor Tomás Campanella constrói um ambiente perfeito, no qual a argumentação. São pilares
cruciais para a prosperidade da nação. Essa argumentação aqui, gente, é porque teve uma falha. Não é uma argumentação em relação a... Não é o mesmo tipo de argumentação do desenvolvimento. O desenvolvimento, o foco da argumentação é o quê? Exemplos, explicação, é você aprofundar mais a ideia. Essa argumentação aqui da introdução é no caso do tema. Então, por exemplo, não seria argumentação, seria uma palavra que tenha relação com o tema. Então, por exemplo, violência contra a mulher. Aí aqui você coloca alguma coisa que tenha relação com isso, entendeu? Não que seja uma argumentação em si, porque a argumentação teria que explicar, teria que trazer exemplos. Aqui seria mais uma palavra ou uma frase que tenha relação ou que tenha efeito para o tema, que tenha sentido com o tema. É mais nesse sentido que eu coloquei essa argumentação. Bom, fora da obra, é fato que o tema impede a concretização dos planos de Campanella, já que representa um desafio para uma sociedade alienada e passiva como a brasileira. Nesse sentido, em virtude da causa, além de uma lamentável bolha sociocultural, a consequência é potencializada pela atemporalidade. Primeiramente, a causa mais a argumentação. Nesse viés, o historiador Karl Marx, por intermédio dos manuscritos de Paris, ratifica que a situação do cidadão é alienada, isto é, ele não adota uma autonomia pensante frente às questões recorrentes do local onde vive. Paralelamente, o fundamento é este. Presa em uma bolha sociocultural marcada por, e esse argumenta, a população tende a padronizar o tema como um fato cotidiano e normal. E aí se finaliza argumentando e diz, e impossibilitando a construção de um espaço como na Cidade do Sol. É o que a gente já tinha dito na introdução. D2. Por conseguinte, a consequência mais a argumentação. E depois a gente tem o repertório. No filme Peter Pan, por exemplo, a Terra do Nunca é vista como um refúgio para os meninos perdidos, os quais evitam enfrentar a realidade e assumir responsabilidades. Entretanto, sob a ótica da psicologia analítica, essa segurança gera uma estagnação do sujeito, ou seja, ele não cresce, seguindo condicionado e inerte. É por essa razão, de modo análogo, que o povo brasileiro, diante do desafio e esse argumento, apresenta uma postura alienada e passiva, visto que, assim como os meninos perdidos, ele encontrou na bolha uma área de refúgio. E aí se finaliza argumentando. Nesse caso, nessa redação coringa, eu deixei a conclusão livre. Então, é só você seguir aqueles critérios, E aí você coloca da forma e estrutura da forma que preferir, desde que tenha o agente social, a ação, o modo meio, a finalidade e o detalhamento. E o fechamento. Certo? Terceiro modelo pronto. Terceira redação coringa. Tá. Ao analisar a introdução, ao analisar a ODR Nação Verde e Amarela, vê-se que o tema da redação simboliza um obstáculo a ser combatido. Nessa lógica, é imprescindível destacar a causa como um fator que potencializa o problema e, consequentemente, corrobora com, e aí você coloca consequência do problema. Desenvolvimento. Em primeiro lugar, entende-se que a causa fomenta a persistência do tema. Nessa perspectiva, e esse argumento. Com efeito, segundo a minoridade intelectual, ideologia proposta por Kant, percebe-se que há uma característica intrínseca ligada aos indivíduos, isto é, a ausência de autonomia sobre seus intelectos, o que resulta em uma dificuldade de enxergar e combater os entraves presentes na sociedade. Seguindo esse raciocínio, o cidadão torna-se alienado frente ao tema, impulsionado sobretudo por essa minoridade. E ainda dois a gente tem. À vista disso, nota-se a consequência, visto que esse argumento. De acordo com o sociólogo Theodor Adorno, há uma massificação da cultura como uma forma de padronização do ser humano, o qual, além de aceitar a realidade na qual está inserido, acaba promovendo a permanência desse determinismo. Desse modo, diante do tema da redação e, infelizmente, dessa objetificação, o quadro atual é perpetuado. Por último, por fim, a gente tem a conclusão. Portanto, é fundamental atenuar o tema. Para tanto, é dever do agente social mais ação. Essa medida deve ser efetivada por meio de o modo meio com o detalhamento a fim de a finalidade. Dessa forma, o fechamento. Quarta, acho que é a quarta, Isso. Quarta redação coringa. John Locke, filósofo inglês, destaca que é dever do Estado assegurar os direitos e o bem-estar da população. Todavia, em virtude do tema da redação ser uma realidade na sociedade brasileira, é válido reconhecer como o poder público não atua de modo efetivo e, pior, não exerce seu papel social conforme os ideais de John Locke. Nessa lógica, é possível analisar a causa 1 e a causa 2 como impulsionadores do problema. De início,
De início, percebe-se que a causa 1 fomenta a permanência do entrave na sociedade, dado que, e esse argumenta, nessa ótica, ao destacar a ideologia do filósofo Platão, especificamente sobre o uso da razão para combater os problemas sociais, nota-se como essa conduta não é realizada pelos brasileiros, sobretudo quando o assunto é o tema da redação. Isso porque, lamentavelmente, o indivíduo não questiona a realidade na qual está inserido, tendendo a, e esse argumenta. Aí a gente tem o D2 e a conclusão, para a gente finalizar aqui esse modelo. Além disso, vale ressaltar... Calma aí, gente. Pronto. Além disso, vale ressaltar a causa 2 como um fator que dificulta a atenuação do empecilho, visto que, e esse argumenta, segundo Pierre Bourdieu, sociólogo francês, a sociedade incorpora as estruturas sociais, ou seja, os indivíduos incorporam pensamentos difundidos ao longo dos anos e reproduzem com naturalidade. Isso pode ser verificado com a persistência do tema da redação, já que a população adequada e acostumada com esse cenário permite que a problemática supracitada continue em evidência, justamente por esse traço natural e banal diante dos fatos. E aí, por fim, a gente tem a conclusão. Urge, portanto, a adoção de medidas para combater o problema. Nesse sentido, o agente social precisa ação, por meio de um modo meio. Destarte, detalhamento, para que a finalidade. Feito isso, ao presenciar um Estado eficiente e ativo, a ideologia de Locke poderá certamente ser cumprida e notada no país. Ou seja, retomando a alusão da introdução, A gente mencionou Locke na introdução. Deixa eu só confirmar aqui isso na introdução. Então, traz essa ideia de progressão textual. E é algo que eu falo também bastante aqui no canal sobre isso. Quando você coloca um repertório e depois cita e menciona ele de novo. Isso linka, isso faz com que você relacione os parágrafos, que por mais que tenham funções distintas, todos se tratam do mesmo tema e das mesmas ideias que você está expondo e apresentando, discutindo no seu texto. Vamos agora para o penúltimo modelo, o quinto modelo. O conceito aristotélico de justiça considera a virtude como pressuposto da ética, elemento indispensável para a obtenção da paz social. Entretanto, ao analisar o tema da redação, percebe-se como esse mecanismo não é efetivado na prática, em razão não só da causa 1, mas também da causa 2. Com isso, o caos torna-se presente e, sobretudo, impede o alcance de uma harmonia conforme Aristóteles havia idealizado. Primordialmente, é necessário destacar D1 agora, Calma aí, gente. Tá. Primordialmente, é necessário destacar a causa 1 como fator que contribui para a manutenção da problemática, em função da, e esse argumenta. De acordo com o estadista alemão Johann Goethe, a maior necessidade de um Estado é a de governantes corajosos e ativos. Entretanto, ao observar o tema da redação, nota-se como essa máxima não é concretizada, visto que o poder público, ao invés de atuar de forma efetiva para atenuar o impasse, continua sendo passivo e irresponsável. Assim, torna-se imprescindível reverter esse quadro comportamental. E aí, por último, a gente tem... Não, calma, gente, falta ainda o D2. Ademais, é igualmente preciso apontar a causa 2 como outro elemento que fomenta a persistência do obstáculo, para entender tal apontamento e esse argumento. Sob esse prisma, para Gilberto Schmidenstein, em seu exemplar Cidadão de Papel, a legislação brasileira é ineficaz, já que, embora aparente ser completa na teoria, não se concretiza na prática. Nessa ótica, a escassez de políticas públicas torna-se uma prova disso, justamente por não haver ferramentas satisfatórias para combater o tema da redação. E agora sim, por fim, a gente tem a conclusão. Constata-se, portanto, que o tema da redação precisa ter suas fundações desfeitas, a fim de, a finalidade, o agente social, quem vai resolver o problema, a ação, o que vai ser feito. Deve, e essa colocação. Isso será realizado através de o modo meio, mais o detalhamento. E por último, a gente tem o fechamento. Dessa maneira, a população alcançará a harmonia idealizada por Aristóteles e certamente conquistará a paz social. Como eu falei, retomando também, bem semelhante com o outro modelo pronto, retomando a questão da progressão textual, porque nesse caso ela está retomando uma alusão da introdução. E por último, gente, a última redação, mas não menos importante. Vamos lá. Na obra A Banalidade do Mal, a escritora Hannah Arendt afirma que a alienação é um fenômeno da recusa do caráter humano, alicerçado na negativa da reflexão e na tendência em não assumir a iniciativa própria de seus atos. Paralelamente, quando se observa o tema da redação, nota-se que tal raciocínio é corroborado,
não só em virtude do alinhamento da população brasileira, mas também da passividade existente. Nessa ótica, é fundamental destacar a causa 1 e a causa 2 como fomentadores do problema. Primeiramente, vale salientar como a causa 1 promove a continuidade do problema, visto que, e esse argumenta. Acerca disso, é vital trazer o debate do filósofo Julian Habermas, o qual define a ação comunicativa como um elemento que consiste na capacidade de uma pessoa em exercer a cidadania e combater os empecilhos da sociedade. No entanto, embora seja um pensamento ideal, percebe-se que, ao observar o tema da redação, isso não é firmado na prática, sendo uma consequência direta da irresponsabilidade do agente social e da alienação vista na banalidade. Outro sim, é importante ressaltar que, de acordo com Immanuel Kant, o princípio da ética é agir de forma que essa ação possa ser uma prática universal. Conjuntamente, a causa 2 vai de encontro à ética kantiniana, na medida em que, e esse argumento. Desse modo, o tema da redação tornou-se uma ocorrência prejudicial à ordem social. Portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar esse entrave. Para tanto, o agente social precisa ação, o meio-dia e o modo meio. Isso pode ser potencializado com, e aí se faz coloca o detalhamento e a finalidade, a fim de, e por fim a gente tem o fechamento. Feito isso, além de manter uma ordem social, o conflito, vivenciado na literatura de Hanna, não se tornará uma realidade no país. É isso, gente. 6 modelos prontos. Pô, cansei, viu? Não sei nem quem tá aqui ainda. Gente, o vídeo ficou um pouco cansativo, talvez. Mas é isso. Pelo menos estão aí 6 modelos prontos para vocês usarem como material de estudo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês apliquem mesmo, que vocês treinem redação com esses modelos prontos. Foi até legal eu colocar 6 modelos prontos, por mais que o vídeo tenha ficado um pouco longo e cansativo, para alguns talvez. Eu não gosto de fazer vídeo muito longo, porque eu acho que fica muito cansativo. Mas tomara que tenha dado tudo certo e que não tenha ficado tão cansativo assim, viu? Mas aí eu fiz isso, ficou legal desse jeito, com 6 modelos prontos, porque aí eu consigo agradar, entre aspas, todo mundo, né? Porque eu sei que tem gente que prefere repertório só no desenvolvimento, não gosta de repertório na introdução. Tem gente que prefere repertório na introdução. Então, dessa forma, eu consigo agradar todo mundo e aí eu deixo várias formas, várias possibilidades de modelos prontos para vocês usarem, ok? E em caso de dúvidas, é só falar comigo aí, tá certo? Nos comentários. Então, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.